Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Como é que vocês estão? O Botafogo venceu, não convenceu. Mas antes de falarmos sobre a partida, já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Quero muito agradecer, muito mesmo, ao Botafogo, que ontem passou o nome do meu pai lá no telão, né? Meu pai que descansou na semana passada, hoje faz exatamente uma semana. Então eu queria muito agradecer a galera do Botafogo por colocar lá na homenagem. E é isso, vamos pra cima, que ele comemore essa vitória de lá de cima, que foi uma goleada. Dito isso, vamos falar da partida? Gente, o Botafogo entrou com a formação lá, novamente no 4-2-3-1, né? Botou o Paiva, improvisou o Arthur de meia. E o Botafogo começou o primeiro tempo ali, dos 15 primeiros minutos, talvez, eu diria, até que controlando um pouco a partida, assim, né? Não fazendo nada demais, mas tentando fazer alguma coisa, errando no último passe, mas sempre recuperando a bola. Gostei desses 15 minutos iniciais do Jefinho, tá? O Jefinho que virava as bolas de primeira, assim, acertava as viradas de bola. Dá pra ver que ele tem realmente muita qualidade. E aí, depois disso, o Botafogo achou o gol, né? E simplesmente entregou a bola pro Inter, chamou o Inter pra jogar. O Inter não conseguiu jogar. Muito também pelo momento que o Inter vem passando e porque o Inter estava com as reservas. E aí o Botafogo foi ampliando o resultado no contra-ataque, o que eu não vejo problema nenhum, até porque é um estilo de jogo, tá? Então assim, o Botafogo veio uma formação diferente, aquela formação que a gente já tá mais acostumado, mas com o Arthur de 10, o Jefinho na direita e o Cuiabano como ponta esquerda. Eu ainda acho que o Cuiabano não é um ponto esquerda de exímio e que mesmo improvisado também não vai render resultados. Ele fez o gol, beleza, mas assim, ele poderia ter feito o gol, aquele gol ali como contra-ataque, se ele só tivesse como lateral, se ele só tivesse puxado, se ele tivesse bem posicionado, ele faria o gol ali também. Ele não tá tendo as arrancadas que ele tinha, não tá tendo drible. Eu acho que quando ele tá ali já do meio pra frente, ele tem menos criatividade do que quando ele vem de trás, né, da lateral, de fato. E o Alex Telles não dá a passagem pra ele, então acaba que tá um pouco confuso assim, mas a gente venceu. O que eu falei, é mais importante vencer jogando mal do que não vencer. Esse 4-0 foi um placar, de certa forma, assim, mentiroso. O Botafogo deu 5, 6 chutes a gol, tá? O Botafogo chegou com perigo mais 2 vezes. Uma jogada do Arthur pela esquerda, batendo com a perna dele, e depois o Nathan Fernandes perdendo um gol sem goleiro. O zagueiro tirou, demorou muito pra chutar. Então esse Botafogo não atacou muito o Inter não, tá? O 4-0 geralmente vem daqueles 11 finalizações no gol, né? Suado e tal, mas o Botafogo fez também só golaço. O Botafogo, eu vi muita gente do Inter criticando o goleiro, mas de bolas difíceis de defender, porque a maioria foi tudo na gaveta ou no ângulo, né? Ele tava mal posicionado, acho que em 2 gols ali ele tava mal posicionado, o restante foi bem difícil para poder ele conseguir defender. E assim, mérito individual do nosso jogador. E o que eu acho que, individualmente, alguns jogadores até jogaram bem na função tática, mas coletivamente deixou muito a desejar, sabe? O entrosamento ali, às vezes saiu uma troca de passes, às vezes muitos erros de passes sucessivos. Então assim, não dá pra gente se iludir com esse 4-0, falar, agora o time tá jogando. Não tá. O time não tá jogando futebol agora. Mas eu espero que, se a gente jogar mal, que pelo menos a gente ganhe, né? Então, se voltar, tá jogando mal, mas tá ganhando, isso vai dando, além de pontos, que é super importante, vai dando tempo pro trabalho, né? Porque, assim, se tem algum... Cara, só depende do Paiva virar o jogo pra ele. A média de pontos do Paiva por partida, a última vez que eu vi, era de 1,52 pontos. Nenhum treinador campeão tem essa média, tá? Nenhum. Dos campeonatos brasileiros que já passaram, o Ceni foi o que tinha
a menor média, isso já contando com os jogos do Bahia, e o Ceni tem, se eu não me engano, 1,78, tá? Mas no Fortaleza ele fez um bom trabalho, no Flamengo ele foi campeão, e no Bahia agora ele tá fazendo um bom trabalho. Então assim, técnico para ser campeão, ele precisa ali de pelo menos 1,80, tá? De pontos por partida média, na carreira que eu digo, porque aí você consegue avaliar um treinador bom. O Jorge Jesus, por exemplo, tem 2,2, o Ancelotti tem acho que 2,1, o Arthur Jorge, se não me engano, foi 1,87, o Abel Ferreira acho que é 1,85, não, o Arthur Jorge acho que é 1,9 e o Abel Ferreira é 1,87, uma parada assim. Eu sei que, cara, treinador bom, assim, para ser campeão no Brasil, ou que seja em outros lugares, a média de ponto por partida é geralmente essa, assim, de 1,80 para cima, tá? 1,52 é muito abaixo, assim, coisa de treinador que briga para não cair em pontos corridos, tá? Então, o Paiva só depende dele para mudar isso. E ele tem o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores, nas mãos. Tudo bem que com um elenco limitadíssimo, a gente precisa deixar isso claro, o elenco do Botafogo é limitadíssimo, tá? Mas algumas decisões de quem escala, quem entra, é do próprio Paiva. Então, assim, tô vendo que ele tá dando minutagem para alguns jogadores que eu vou comentar aqui, que merecem essa minutagem, que estão começando a desenvolver alguma coisa, tá? Mas tem vezes que ele alopra. Entendeu? Tipo, o Juan Cruz entrar ao invés do Elias Manuel é incompreensível. O Juan quase fez um gol. Mas falta muita técnica pro Juan Cruz, não sei se é... Porque, assim, vamos lá. Ele realmente estava em outro campeonato. Então, e não teve minutagem quando jogou no Brasil. Então, assim... o cara é bagre. É difícil cravar que o cara é bagre, porque o cara realmente precisa de minutagens. Vou te dar um exemplo aqui, eu ia falar depois, vou falar agora. O Alan passou 1 ano com o Arthur Jorge e quase não entrava. Jogou a partida contra o Capital muito mal. Só que agora o Alan tem entrado no lugar do Marlon Freitas, ao lado do Gregory, e tem jogado futebol. Só que quando ele entrava no lugar do Gregory, ele não desempenhava. Então, assim, às vezes falta realmente a minutagem, e eu tô começando a ter um pouco mais de paciência com os jogadores por causa disso. Porque eu realmente estou começando a ver que falta minutagem, que alguns você precisa da minutagem para poder você colher os resultados. Não só a minutagem, mas colocar o cara na função que ele realmente joga. O Jefinho ontem jogou bem, assim, ao meu ver, até um certo tempo, pelo lado direito, mas não é o lado dele. Puxou alguns contra-ataques, deu bons passes. Cara, você vê que o passe do Jefinho é quase nota 10, tá? Que ele erra alguns. Mas a mentalidade, o passe dele, geralmente é certinho. A cabeça dele de virar o jogo de primeira é de quem joga muita bola. Fora o 1 contra 1 que ele tem. Então, assim, também quero mais ele em campo. Quero mais o Jefinho em campo. E aí vamos continuar aqui falando da partida no geral. O Botafogo depois caiu de rendimento. Chamou o Inter pro jogo. O Inter não jogou e o Botafogo foi no contra-ataque fazendo só golaço. E a gente conseguiu esse 4-0. Que assim, foi um 4-0 com 6 chutes a gol. O que já dá pra ver que o Botafogo não dominou o Inter, assim, né? Mas ganhou. Ganhou bem. E vamos falar aqui dos jogadores, porque assim, falar da partida não tem muito a ser falado, porque realmente o Botafogo não tava bem. Eu acho que até melhorou no segundo tempo. E o Vitinho monstruoso, já vou falar dele. John, muito importante. Eu sei que o Inter perdeu muitos gols, mas também é mérito nosso a gente ter goleiro, tá? Muito importante. John fez defesaças cruciais para ajudar o Botafogo. Para mim, 10-10 a nota dele, nota 10 essa partida, porque garantiu, o Botafogo saiu da partida sem tomar gol, graças ao John. Vitinho, começou mal a partida para mim, o Wesley tava dando um baile nele.
um baile. Tudo bem que o Jefinho na recomposição também não ajudou muito, mas o Jefinho num contra um, o Vitinho num contra um, tava tomando um baile do Wesley. Só que o segundo tempo do Vitinho foi assim, impecável. O Vitinho defendeu muito, não só defendeu, mas como apareceu no ataque também. E eu tô gostando do Vitinho, tá? Eu critiquei muito o Vitinho, mas eu critico não porque eu quero ver o cara fora do Botafogo, nem isso. Porque, cara, eu já fiz react dele de melhores momentos aqui e eu sei do potencial do jogador. E aí o cara chega no meu time e não desempenha, eu vou criticar, mano. Vou criticar. Porque o Vitinho que eu vi nos melhores momentos, o cara pisava na área tanto pela esquerda, jogando como lateral esquerdo, como na direita. Então, assim, tava faltando isso pra ele. E agora, pô, o segundo tempo do Vitinho ontem, impecável. Defendeu muito, 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 muito. Aí, o que era pra ser uma partida que eu daria uma nota 5 de 10, ele conseguiu ali uns 8 de 10, tá? Não vai ganhar 10 de 10 porque, infelizmente, o primeiro tempo do Vitinho foi muito abaixo. Senhor Jair, eu acho que ele é muito consciente com a bola no pé, na maioria dos momentos, só que ontem ele cometeu algumas falhas, assim, tipo, quase que a gente toma um gol de bobeira por erro dele, porque ficou prendendo a bola, não soltou, ia voltar no John, não voltou. Mas só no Botafogo não sair tomando gol, eu vou dar uma nota 7 pra ele, tá? Não vou passar disso, eu acho que foi uma partida boa, 8 pra cima é muito boa, mas 7 porque foi uma boa partida, porque o John sofreu muito, mas e ele quase errou também, mas ele fez umas paradas que são interessantes, porque é um moleque novo também, a gente tem que ter paciência. David Ricardo, já falei desse moleque aqui, já falei desse moleque em outras lives, eu acho que ele é um jogador com potencial absurdo, muito mais do que o próprio Jair. Se ele jogar do lado do Bastos, ele vai evoluir, cara, vocês não tem noção. Se o David Ricardo jogar do lado do Bastos, irmão, ele vai crescer muito, muito, muito. Então assim, nota do David Ricardo hoje pra mim 8/10, 8 de 10, porque ele jogou muita bola. Só que, de novo, também cometeu algumas pequenas falhas ali e o Botafogo sofreu bastante até. Eu achei que o Botafogo sofreu muito pro time reserva do Inter. Se fosse o time titular, o John fazia as defesas que fez, beleza. Mas como foi o time reserva, não dá pra dar uma nota alta. Então, assim, 8. Tá uma nota muito boa, ganhou muito bom. Alex Telles. Infelizmente... continuo achando o Telles muito abaixo do que ele pode desempenhar, principalmente se tratando de cruzamentos. Acho que o Telles tem mais potencial para poder cruzar a bola. Não tá acertando, não dá passagem, mas fez um golaço e isso coroa o carinho que ele vem demonstrando pelo Botafogo. É um cara que quer ter uma proximidade com o clube, ele tem carinho, né, a família dele e tudo mais, então assim... vou torcer pelo melhor dele sempre, sempre, sempre. Cara, eu não tô aqui pra torcer contra jogador nenhum, jamais. Eu torço pro Botafogo se dar bem, então preciso que os jogadores, por pior que o jogador seja, o cara pode ser o mais bagre do mundo, no Botafogo ele tem que jogar bem. Se for pra jogar mal, que seja em outro time. Então assim, Alex Telles também, um 7/10, acho que o Alex fez o gol, foi merecido e tal, mas... ainda deixa a desejar, defensivamente não tá tão bem assim, algumas bolas ali foram em cima dele, não tava descendo para recompor, mas melhoras aí pro Telles. Gregory jogou muito, filho. Muito, 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 marcador, e é isso, o Gregory dispensa comentários, ele faz assim, o Gregory é aquilo, se ele faz o que ele sabe fazer, que é marcar, já vai uma nota muito alta. E se ele não faz, a gente vai muito abaixo do que a gente pode. Gregory, nota 9 pra mim. Ah, mas não é 10 o Gregory? Cara, porque o Gregory pra mim, por mais que eu entenda as limitações dele, eu acho que sempre dá pra melhorar, então vai uma nota 9. Porque eu acho que passe, ele erra. O Gregory ainda não tá conseguindo acertar os passes dele de forma que seja produtiva pro time. Sabe, não adianta só marcar. Ele precisa jogar no coletivo também. O individual dele marcando é bom e tudo mais, mas ele vai precisar aí, porque o Botafogo pede. O Botafogo pede que ele acerte mais os passes. Eu acho que é um defeito do Gregory, uma limitação dele, mas
dá pra trabalhar e dá pra melhorar. Se ele quiser, dá. Marlon Freitas. Cara, é porque o Marlon Freitas deu 2 assistências, né? Fazendo o que sabe também. Lançamento. Só que o Marlon, eu acho que ele corre pouco. Corre pouco e marca fofo. Então eu vou... Tá, pelas 2 assistências eu vou dar um 8. Vou dar um 8 pelas 2. Eu ia falar 7, mas pelas 2 assistências eu vou dar um 8. O Marlon, pra mim, precisa marcar melhor e precisa acertar mais os passes por baixo. Precisa mais fazer o passe rasteiro e filtrado. Eu acredito que... E tabelar mais, aparecer pra jogo, fazer um 2. Acho que o Marlon é novo, é um cara novo e pode desenvolver um futebol melhor, tá? A nível europeu. Não adianta ele só ficar lançando bola, porque hoje a gente teve um time que saiu pra jogar, um time que subiu suas linhas e permitiu que o Botafogo tivesse essa bola nas costas, o Internacional. Quanto ao Estudiantes quarta-feira, não tenho certeza se eles vão dar esse espaço todo, porque o Estudiantes é um time provavelmente vai jogar aqui pelo empate, porque o empate para ele já beneficia muito, tá? Então assim, vamos lá. É 8. 8 pro Marlon. Tá bom. Pelas 2 assistências. Quem mais tava? Cuiabano de ponta. Fala do Cuiabano agora. Vamos falar de Jefinho? Jefinho, cara, caiu muito durante a partida. Fez um bom primeiro tempo, mas não ajuda muito na marcação defensiva. O Wesley tava fazendo salseiro ali em cima do Vitinho e o Jefinho também não tava conseguindo parar. Tinham 2 ali, não tava dando resultado. Mas é um jogador que tá evoluindo. Tá começando a voltar seu futebol. E não só dos dribles, mas coletivamente. O Jefinho tá soltando mais a bola, que é muito importante também. Então, assim, nota 7 pro Jefinho, tá? Foi bem na partida, individualmente falando. Só que ainda faltou algumas coisas ali, poderia ter feito gol, deu uma assistência também, muito boa, mas assim, dá pra ver que o moleque é bom, porque o lance do Cuiabano foi ele que lança a bola por cima, só que o Cuiabano domina meio embolado ali. Se fosse o Igor Jesus, com certeza dominaria a bola muito melhor, mas o passe em seguida que ele dá pro Igor Jesus é passe de quem tem visão de jogo, e ele tem visão de jogo, ele demonstra isso, já dá pra ver, se você acompanhar os jogos, você vai ver que a ideia do Jefinho de fazer a jogada, ela é muito boa. No jogo passado, se eu não me engano, acho que foi contra o Capital. Ele deu um passe entre 2 jogadores do Capital, acho, pro Mastriani, e o Mastriani não dominou a bola direito pra bater. Entendeu? Então, assim, dá pra ver que ele tem algum diferencial ali que precisa ser lapidado, e provavelmente o Renato Paiva vai estar lapidando disso. Tô gostando das minutagens dele como titular pra poder ele ser mais lapidado. 17 minutos de vídeo, vou tentar acelerar aqui porque tem muito jogador ainda. Cuiabano fez uma ótima partida, pra mim não é ponta, não rende como ponta. O que ele faz como ponta é o que ele já faz como lateral. Então, assim, ponta não tá sendo o cara de ponta que cruza, que dribla e tudo mais. Talvez porque ele tá na ponta esquerda, e aí o Paiva, né, no caso. O que acontece? A gente tem os pontas geralmente jogam invertidos. Tipo, o Arthur é canhoto e joga na direita porque é pra cortar pra dentro e chutar. Então, talvez o Cuiabano tenha que ser o ponta canhoto, se fosse, né, pra ser ponta. Seria o ponta canhoto que joga na direita. Só que o Paiva quer esse ponta canhoto na esquerda e o ponta destro na direita pra poder fazer as cruzadas, né, o arco, por dentro pro cabeceador, só que a gente não tá tendo esse cara na área pra poder cabecear. Então, assim, o Cuiabá não tá conseguindo os cruzamentos, mas pelo gol dele e tal, pela tentativa, por estar improvisado, um 8 ali pro Cuiabano também, tá? Um jogador que eu tenho gostado muito. Um moleque que era terceiro reserva do Grêmio, tá jogando muita bola, tá? Um jogador perigoso aí que o Botafogo tem. Arthur, como 10, não fez quase nada, coitado, mas não falta vontade pro Arthur, e isso é importante a gente ressaltar. Um jogador com muita vontade, tá começando a fazer seus gols, tá? Um gol muito bonito do Arthur, uma jogada dele que explora meio que jogada de centroavante, ele não só ele, mas com o Cuiabano também,
Ele vai dar o totozinho com a cabeça, igual o Cuiabano, e bate. E faz um belo gol. Parabéns aí pro Arthur pelo gol. Vou dar uma nota 7 pra ele, tá? Fez o gol, legal, show de bola, mas deixou muito a desejar, muitos erros. Não faltou vontade, é claro, tá? Mas assim, vou subir pro 8, porque eu acho que ele deu uma assistência também, né? Pro Alex Telles. Então 8 pro Arthur, pela assistência também. Igor Jesus, dispensa comentários também, não falta vontade, é um jogador muito técnico, muito qualificado, fez o seu gol, merecido também. Acho que falta a bola chegar mais para ele poder finalizar, mas é um jogador que taticamente ajuda muito o time, ajudou muito prendendo algumas bolas, algumas jogadas, algumas escoradas de cabeça. Então assim, nota 8 pro Igor Jesus. Não vai chegar a um 9, porque o Igor não teve muitas oportunidades de gol. A bola não chega, não sei, mas faz parte, né? Assim, apareceu com gol, apareceu taticamente, contribuiu para a vitória, mas infelizmente não teve muitas chances assim de fazer o que ele chegou para fazer, que é pelo menos finalizar e tentar algumas coisas. Vamos falar dos reservas agora. Deixa eu tentar lembrar dos reservas. Marçal entrou bem. Não vou dar nota pro Marçal, não vou dar nota para reserva nenhum. O Marçal entrou bem. Nathan Fernandes para mim também entrou muito bem, tá? Entrou invertido ali, teve um pouco de dificuldade, mas depois quando foi para a esquerda, começou a jogar bola, perdeu 2 gols. Na verdade, um goleiro do Inter tirou, o outro ele perdeu, né? Porque ele poderia ter chutado antes, demorou muito. O zagueiro do Inter tirou. Alan entrou muito bem, tem entrado muito bem quando entra no lugar do Marlon, circula bastante o campo, tá? É um jogador inteligente, tem o passe qualificadíssimo, então assim, tô gostando de ver o Alan, era esse Alan que eu tava esperando no Botafogo, um Alan que corre, que se apresenta, ele tá fazendo mais ou menos o que o Wendel tá chegando pra fazer, tá? Só que o Wendel pisa mais na área. Então, assim, a briga será boa ali pro segundo volante. E alerta ligado, porque se tem o Wendel como segundo volante e o Alan como segundo volante com 2 características bastante semelhantes, sinto dizer, mas pode ser que tenha a saída aí do Marlon Freitas. Vai ficar difícil para ele. Vamos ver, vamos aguardar. Quem mais que tinha? Cauã Lindes entrou bem, cara. Entrou bem, o moleque... Assim, errou ali, eu acho que numa jogada de contra-ataque, ele poderia ter virado o jogo pro lado direito, não virou, mas alguns lances ali, segurando a bola no meio de 3, cadenciando mais, entrou como 10, pra mim, boa sorte aí pro moleque também, entrou bem, gostei do Cauã Lindes, e falta quem? Juan Cruz, acho que só falta o Juan Cruz, acho que é isso. Juan Cruz, cara, ele entrou, deu pra ver que alguns lances ele foi técnico, né, com passe de ombro, o passe certinho e tal, quase fez um gol também, deu um bom passe ali, acho que pro Nathan Fernandes ou pro Arthur, que perdeu o gol, mas ainda falta, né, pra comparar com o Igor Jesus, ainda falta brigar mais no alto, fazer mais o pivô, a parede assim, né, segurar, prender, falta isso aí pro Nathan Fernandes. Mas no geral, cara, é isso. O Paiva, não tem como dizer que mexeu bem ou mexeu mal, porque a gente não tem muitas peças. O Botafogo não melhorou assim com a entrada dos outros jogadores. Achei que o Botafogo se organizou mais com a entrada do Cauã Lindes e com o Alan circulando mais. Mas é porque a gente também não tem peça, né? E aí o Inter também estava cansado, era o Inter reserva e tudo mais. Pro Paiva, eu vou dar a nota aqui. Nota 6, tá? Mas o Botafogo goleou. Cara, mas o Botafogo não apresentou um bom futebol. O Botafogo atacou pouco o Inter, que era o Inter reserva. É óbvio que foi muito eficaz, mas gol praticamente todos ali, ou na entradinha da área ou de fora da área. Não teve nenhuma chance assim muito clara, tirando o Nathan Fernandes. E... sei lá, essa ideia... eu entendo, cara, que ele tá colocando o ponta destro na direita e o ponta canhoto na esquerda pra tentar esses cruzamentos, porque é muito mais fácil, né? Porque o ponta canhoto, ponta invertido de pé invertido, ele tem que sempre trazer pra dentro pra cruzar.
Porque o Luiz Henrique era diferente, ele cruzava com as duas. Mas geralmente o cara que não cruza com as duas, ele tem que sempre trazer pra dentro pra cruzar. E essa bola que vem por trás, lá ele, é mais difícil pro cara cabecear, sabe? É muito mais fácil ele cabecear a bola que tá vindo de frente, que ele já sobe de frente pra bola poder cabecear. Então assim, eu entendo mais ou menos, só que não tá dando certo, né? Porque se é essa ideia do cruzamento vir por dentro, cara, que cruzem mais, pelo menos, né? E não tá acontecendo. Tá faltando gente ali na área também pra cabecear. Então, parabéns pela vitória, o Renato Paiva. Mas ele sabe, eu acho que eu vi na coletiva algum título aí que ele falou que o placar foi muito melhor do que a exibição, e é verdade. O time melhorou no segundo tempo, mas precisa evoluir muita coisa. E talvez com a volta dos titulares aí ele possa fazer um trabalho. Tem isso, cara. Ele tá sem peça. Savarino fora, Sanches fora, tá voltando agora. É muita gente aí que, pô, o Bastos, cara, eu queria muito que o Bastos estivesse jogando pra ele ter oportunidade do lado do David Ricardo. Acho que seria uma zaga mais interessante ali. Não que o Jair não possa ser o titular. Eu acho que quando a gente tem dois zagueiros altos sem velocidade, a gente acaba perdendo muito caso a bola passe. Tá? E aí vai depender do John. Aí fica difícil a recuperação, que era o que o Bastos fazia. A recuperação do Bastos é muito boa, porque ele é muito veloz. E é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Cara, 26 minutos de vídeo. Acho que é pra poder fazer valer aí os 4 gols. Fiquem com Deus aí. Cara, o vídeo tá... A imagem assim fica melhor, né? Vou começar a gravar o vídeo só assim. Tem que configurar a câmera aqui. Uma boa semana pra vocês. Que o Botafogo vença na quarta-feira, que a gente se classifique com tranquilidade, a gente vença as 2 partidas em casa. O Botafogo precisa de você, precisa de mim, precisa de todos nós. Eu estarei lá, espero que você também esteja. E é isso, tamo junto. Até a próxima partida. Valeu, Botafogo sempre. E vamos por mais, vamos Botafogo.